Sejam bem-vindos à rubrica Tendências. A cultura e a religião são um desígnio de valor para a região centro. E como convidado de honra temos o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Sua Alteza, Senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, estamos muito gratos pela sua nobre presença e seja bem-vindo à rubrica Tendências aqui nesta penthouse do Hotel Montebello em Viseu. A visita de Sua Alteza enquadra-se nos valores culturais e nos 200 anos de independência do Brasil. Sabemos que considera Portugal como o país irmão, mas mais do que isso, conota-o como o pai do Brasil. Qual é a sua visão com esta ligação umbilical de Portugal ao Brasil? O Brasil foi abaixo de Portugal. O Brasil, a partir de 1640, quando Portugal recuperou sua independência, no fim do período dos Filipes, o Brasil passou a ser a joia da coroa. E é muito bonito ver como o Brasil lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade, sobretudo a partir de 1808, com a chegada da Casa Real de Portugal no Brasil, que foi uma data comemorada no Brasil, o segundo centenário, em 2008, da chegada da família real ao Rio de Janeiro, foi comemorado no Brasil inteiro. Foi mais comemorado, muito mais comemorado que a própria proclamação da República, que, aliás, no Brasil, ao meu ver, foi um desastre. Mas, no Congresso Nacional, nas várias Assembleias Legislativas, que são parlamentos de vários estados, houve atos públicos de comemoração, de regozijo, de gratidão com a nação Portugal, por toda a magnífica obra de Portugal feita no Brasil. O que Portugal fez de bom no Brasil? O melhor que Portugal nos trouxe foi a fé. Está na carta Pedro Vaz Caminha. O Pedro Vaz Caminha, comunicando ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso, o achamento do Brasil, como muitos dizem aqui em Portugal, eu achei com razão, ele termina essa carta dizendo, descreve todas as maravilhas do Brasil, os primeiros relacionamentos dos portugueses com os índios, o primeiro monumento erguido com os índios, que foi uma Santa Cruz, o primeiro ato público foi uma Santa Missa também. Isso foi a semente que possibilitou o Brasil e todo o crescimento extraordinário que o Brasil teve. Depois vieram as capitanias hereditárias, os governadores gerais, a partir de certo momento, os vice-reis. Depois, com a chegada da Casa Real Portuguesa, com o príncipe regente Dom João, junto com uma grande rainha portuguesa, Dona Maria I, que foi a primeira soberana europeia que esteve nas Américas, o Brasil consolidou-se como nação. E o príncipe Dom João tinha exatamente a pretensão, preparou o Brasil para a sua independência. Quando forçado pelas circunstâncias, ele voltou a Portugal, ele fez uma forma, deixou o seu filho mais velho, o herdeiro da coroa de Portugal, como regente. E ao partir, ele deu um último conselho. Meu filho, mais cedo ou mais tarde, o Brasil será independente. Pões tu esta coroa na tua cabeça, antes que um aventureiro faça. Graças a isso, o Brasil hoje tem suas dimensões continentais. Nós somos o quinto país maior do mundo. O Brasil manteve a unidade de toda a América Lusa. E o Brasil teve um progresso crescente, sobretudo já no primeiro reinado, com Dom Pedro I, Dom Pedro V, IV daqui, depois no período de Dom Pedro II, que foi mais um longo período de estabilidade constitucional. Mas o que Dom João tinha em vista quando deu esse conselho de Dom Pedro ao seu filho? Preservar o Brasil de uma certa influência revolucionária que já havia em Portugal, do movimento do vintismo. E isso ele conseguiu, tanto que nós mantivemos as donações filipinas, que é da região de Portugal, até 1916. E tive uma garantia
do que os fundamentos de nossa civilização ocidental e cristã tivessem continuidade. Essa foi a grande obra de Portugal no Brasil. A cultura e a religião na nossa região é uma grande tendência. A Sua Alteza fez hoje uma visita ao Santuário da Lapa, em Sernancelho. E qual é a influência deste local religioso para a disseminação desta identidade religiosa para o mundo, designadamente para o Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, entre outros? O desenvolvimento da cultura religiosa e política portuguesa. Porque quando você visita um santuário, não se vai fazer turismo. Vai se cultuar Nossa Senhora da Lapa, vai se cultuar Nossa Senhora de Fátima. E falamos de valores da fé, valores, exatamente, esses valores perenes. Culturais. Religiosos e culturais. Isso Portugal nos deixou. E depois nós temos exatamente os santuários. Nós temos várias cidades no Brasil com o nome de Lapa, muitos santuários rememorando Nossa Senhora da Lapa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, praticamente todo o Brasil. É uma devoção própria aqui de Portugal. Nós temos também devoção a Nossa Senhora na cidade de Guimarães, que é a Imaculada Conceição. O Brasil, eu estive já na Imaculada Conceição, no sul de Portugal. E essas são as sementes que exatamente ajudaram o Brasil a progredir. Não fosse a fé do seu povo, o Brasil teria se dividido, o Brasil não teria essa continuidade histórica, não teria essa perspectiva fabulosa para o futuro. Isso nós devemos a Portugal. E devemos essas devoções. Essas devoções. Sobretudo Nossa Senhora da Conceição, de Vila Viçosa. É uma inspiração. É. A Sua Alteza também teve hoje a oportunidade de visitar a Quinta da Ínsua em Penalva do Castelo, que é um local também com uma carga histórica que eleva a nossa região. O que é que o inspirou e qual é a experiência que o apraz hoje após esta visita? Eu já conhecia esse solar, essa quinta magnífica que existe aqui na região de Viseu. Mas tive muito gosto de rever. E hoje eu aprofundei um pouco, inclusive visitando um pequeno museu que havia em frente, e tem mapas antiquíssimos do Brasil. E fiquei muito impressionado vendo como já os portugueses tinham, naquele tempo, no século XVI, século XVII, uma ideia de qual a realidade geográfica do Brasil. E, de fato, hoje, o Brasil tem as suas fronteiras, são as fronteiras, assim como Portugal. Esse país tem as fronteiras mais antigas da Europa. Na América Latina, o Brasil é o país que tem as fronteiras mais antigas da América Latina, graças a Portugal, graças aos marcos com a cruz de Cristo, que foram plantados pelos missionários, pelos bandeirantes, pelas entradas e bandeiras, por todas as entradas que houve no século XVI e XVII. Porque o Brasil, como Portugal, caíram na dominação espanhola em 1580. E aí não havia mais fronteiras entre a América Espanhola e a América Lusa. Quando nós éramos no Brasil, era uma faixa de terra a leste de Tordesilhas. Quando, em 1640, quer dizer, 60 anos depois, Portugal recuperou sua independência e as fronteiras depois foram demarcadas, que foi concretizado nos acordos de Madrid, já no século XVIII, mas o Brasil ficou 3 vezes maior, porque nesse período, 60 anos, os portugueses expandiram a nossa fronteira e a cultura portuguesa em toda essa região oeste do Brasil, oeste de Tordesilhas. E tinha aí no início mapas do Mato Grosso, da região do Guaporé, etc., mapas desse período. Isso ajudou exatamente quando foram feitos os acordos com a Espanha, que a Espanha reconhecesse o atual território brasileiro baseado no Tratado Utrecht.
E o solar da Quinta da Ínsua, portanto, para além deste espólio onde estão disponíveis estes mesmos mapas que a Sua Alteza acabou de referir, qual foi o espólio que lhe suscitou mais curiosidade também? O primeiro ponto que eu vi, que me mostrou muita curiosidade, quando eu vi Guaporé. O nome não é português, é índio, é Brasil. E aí eu me interessei e vi o mapa do Mato Grosso, que é da região do oeste do Brasil. E que naquele tempo era inteiramente, não havia cultura ainda lá. Havia apenas missionários que iam lá para catequizar os índios. E também, depois de um certo tempo, vieram os garimpeiros à procura de ouro nessa região. Mas havia muito pouca coisa. O grande desenvolvimento dessa região foi no fim do século XX e agora no século XXI. E hoje, essa região é o celeiro do Brasil, que, por sua vez, hoje é um dos celeiros do mundo. O Brasil, hoje, segundo pesquisa da FAO, o Brasil alimenta praticamente um quarto da humanidade. Mas graças ao quê? O espírito empreendedor dos portugueses. Porque o que os espanhóis não fizeram no território que estava a oeste da linha Tordesilhas, os portugueses fizeram. Mas é um dos aspectos que eu mais admiro a Portugal. Como é que foi possível que um povo que tinha cerca de 1 milhão de habitantes, no fim do século XV e começo do século XVI, conquistaram metade do mundo, desde o Timor, do outro lado do planeta, a África, a Índia, a China, na América Latina, no Brasil, foram os portugueses. E até hoje, os goenses, os timorenses, os angolanos, os moçambicanos, e nós, sobretudo brasileiros, somos gratos a essa obra civilizadora de Portugal. Deixamos sempre uma chancela de empreendedorismo pelo mundo. Não foi tanto empreendedorismo, foi seguindo o mandato dado por nosso Senhor Jesus Cristo a Dom Afonso Henrique, quando nosso Senhor Jesus Cristo lhe deu, na sua célebre aparição às vésperas da Batalha de Ourique, e disse: entre em batalha, confie que sairás vencedor. E o seu povo vai lhe pedir que saia com o título de rei. Faça o que eles lhe pedirem. E depois, a sua missão é levar a palavra do Evangelho, marcar com o símbolo da minha paixão o resto do mundo. E foi essa a obra de Portugal. Um povo com 1 milhão de habitantes conquistou metade do mundo. E hoje, todos são graças a Portugal. E eu estou aqui em Portugal por esses dias, exatamente para manifestar a nossa gratidão por essa obra magnífica que Portugal fez em minha pátria. Foi homenageado no Clube de Viseu, um local emblemático, localizado no Rossio, no coração da cidade de Viseu. Tivemos a oportunidade de experienciar a gastronomia da nossa região, harmonizada com os nossos vinhos do Dão. A Sua Alteza vê esta particularidade e o valor da nossa gastronomia também uma possibilidade de proliferar a nossa cultura para o mundo e designadamente para o Brasil? O vinho do Porto é conhecido no mundo inteiro. O vinho do Dão no Brasil são muito famosos. Quando se faz bacalhoada no Brasil, nos clubes portugueses do Brasil, todos dizem que isso aí é o que deve ser acompanhado com vinhos do Dão. E qual é que a Sua Alteza privilegia da nossa região? Um prato característico? Mas a culinária portuguesa, eu acho no seu conjunto muito boa. E eu, já à tarde de ontem, estava excelente, porque havia uma entrada, uma sopa muito boa, depois uma truta defumada excelente, um prato de carnes e a sobremesa também, tipicamente portuguesas, que eu gosto enormemente. A Sua Alteza, com a sua sabedoria cultural e experiência também mundial, qual é, na sua perspectiva, a tendência da monarquia no Brasil e em Portugal? Inevitavelmente o Brasil e Portugal também vão voltar a ser monarquia, porque a República, a meu ver, não corresponde à boa ordem posta por Deus na criação. E as pessoas nascem monarquias. Qualquer menina, quando nasce, ela não vai ficar se brincando de primeira-dama. Vai brincar de princesinha, porque o analogado primário, o modelo de sociedade, qual é? A família. E por instituição divina,
Numa família, o pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são os príncipes herdeiros. Isso vale para uma família, vale para uma casa comercial, uma padaria, por exemplo, vale para uma propriedade rural. E politicamente tem que valer também, porque a monarquia garantiu o nosso passado glorioso, mas sobretudo garantiu a nossa unidade, a nossa continuidade e a nossa estabilidade histórica, que foi interrompida, pelo menos, eu não vou entrar no caso de Portugal, mas no Brasil com a República, uma sucessão de golpes de Estado, de suicídio de presidente, de revoluções, de mudanças. Ultimamente, até 2016, 2017, 2018, uma série de governos de esquerda que saquearam o país. Agora, uma reação do povo que saiu às ruas bradando minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha. E, sobretudo, pedindo o quê? Quero o meu Brasil de volta. O que esse Brasil de volta que eles queriam? Era a terra de Santa Cruz, que foi o primeiro nome do Brasil. E quais são as grandes diferenças que a monarquia viria a agregar? Que, na realidade, a principal função de um monarca é encarnar as virtudes do seu povo, ser um exemplo que estimula as qualidades do seu povo. Em segundo lugar, ser o natural defensor do seu povo. Em terceiro lugar, saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo e orientar o seu povo para realizar os desígnios gloriosos que Deus Nosso Senhor tem para cada povo, para Portugal, para o Brasil e para os demais povos. Essa é a missão do monarca. Isso que fizeram nossos imperadores, isso que fizeram os reis de Portugal, desde Dom Afonso Henriques até os últimos reis. Não fosse essa ação benéfica dos reis, o Portugal de ultramar já teria se separado há muito tempo, já teria se dividido em uma série de republiquetas. E para finalizar, gostaríamos de abordar aqui este livro que nos remete para uma visão transcendente da independência do Brasil e que integra o prefácio de Dom António de Orleans e Bragança, que é o senhor seu irmão. Qual é a visão de Sua Alteza relativamente a este livro, num contexto histórico e cultural? Esse livro é fundamental para entendermos o que foi realmente a independência do Brasil. Nós não podemos ver apenas o aspecto econômico, o aspecto geográfico, porque seria uma visão marxista, materialista. Nós temos que ver o que se realizou nessa ocasião, no sentido de quais eram os planos da Divina Providência para a minha pátria. E exatamente o meu amigo Ibsen Noronha, que é o primeiro brasileiro, professor com mestrado em Coimbra, professor em Coimbra, e já está aqui há muito tempo, que eu mais conheci como universitário em Brasília, lançou esse livro, que para nós é muito importante, porque ele mostra como o Brasil, na sua independência, e como Dom João VI ajudou o Brasil a realizar esses planos grandiosos que a Divina Providência tem para a nossa pátria, tem para o Brasil, com relação ao Brasil. E foi uma etapa na nossa história, uma etapa fundamental. Mas nós vemos que o Brasil teve um período glorioso até a proclamação da República, teve uma etapa cortada, uma parte da sua história cortada com a República, mas apesar disso, o Brasil continuou a realizar sua missão e o povo brasileiro é um povo católico, um povo que tem esperança no seu futuro, um povo que não renunciou a lutar para aquilo que ele intui que sejam esses grandes desígnios de Deus para a nossa pátria. Estou vendo como com a primeira missa, com o regimento de Dom Tomé de Souza, da primeiro governador, que diz também, textualmente, o Dom João III diz nesse regimento, a Tomé de Souza, ele diz textualmente: o que me levou a colonizar as ditas terras do Brasil foi para que se convertesse a gente naquele país. E essa é a menção de Portugal. E Portugal realizou isso brilhantemente. Não fosse essa visão
religiosa, teológica, a respeito do Brasil. O Brasil não ser o que é hoje, ter se dividido como nossos vizinhos pan-americanos. Mas isso nós devemos a Portugal. Sua Alteza, e muito obrigada por toda esta partilha cultural, uma visão histórica e esta sabedoria e partilha também com esta temática da monarquia. E bem-aja por estar aqui connosco na rubrica Tendências e seja bem-vindo sempre a Viseu, à nossa região do centro e a Portugal. Muito obrigado. Eu gosto muito de ir a Portugal, porque eu encontro em Portugal os nossos ancestrais. Eu reencontro em Portugal nossos ancestrais. E muito obrigado por dar uma ocasião de me dirigir ao público de Portugal, no seu conjunto, mas também, sobretudo, aos habitantes de Viseu. Foi uma honra. Da região de Viseu. Foi uma honra. Estimados ouvintes e seguidores, obrigada por acompanharem a rubrica Tendências com o apoio do Turismo Centro de Portugal, Aresp, Quinta Dona Sancha e Cavo Lusa. Um bem-aja a todos e fiquem bem.